boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área para mais uma aula de educação tecnológica e midiática. E vamos falar, meus queridos e maravilhosos alunos, de um assunto maravilhoso. Vocês nem imaginam o quanto esse assunto é atual. Este assunto foi inspirado no livro de Tim Brown, Design Thinking, meus queridos. E vamos focar neste assunto que vocês vão usar por muito tempo. É uma ferramenta, meus amados alunos. Vamos focar, minha querida Nina. Vamos ver o que é Design Thinking. Vamos ver, meus queridos alunos. Vamos ver o que vamos aprender hoje. Conhecer o Design Thinking como ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais. Gente, falar de indústria 4.0 é falar de Design Thinking. Discutir a relação do Design Thinking com as metodologias ativas. Aplicar a ferramenta Design Thinking a processos de metodologias ativas. É isso que o professor Gilvan vai falar para vocês. Então, meus queridos alunos, segundo Herbert Simon, 1969, ele fala sobre design, mudança. Olha o que ele diz para que a gente possa fazer a introdução de maneira bem bacana. Quem define os cursos da ação direcionadas a mudar situações existentes para outras preferidas também desenha. Quem define os cursos da ação direcionada a mudar situações existentes para outras preferidas também desenha, segundo Herbert Simon. Então, meus queridos, primeira pergunta que eu faço à turma. Primeiro, vamos lá, pessoal de Joca, Parnaíba, Ribeiro do Piauí. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês se consideram criativos? Sim, não, por quê? Vocês se consideram criativos, meus amados alunos? Vocês se consideram criativos? Meus queridos, um dos aspectos que as empresas querem hoje em dia, que é um dos soft skills que as empresas procuram, é a criatividade. Soft skills que você pode fazer a diferença, meus amados alunos. A diferença é os soft skills. Olha como é interessante, meus queridos. Ser criativo é ser inovador, meus amados alunos. Ser criativo é ser inovador. Vamos que vamos focar, vamos ver se está tranquilo com essas questões que estou colocando para vocês. Me responda aí, meus queridos. Vocês são criativos? Por que é importante ser criativo para colocar as ideias no papel? É o design, meus queridos. Design é o pensamento, é o modelo de trabalho pautado em princípios, que são 3 princípios quando a gente fala de design thinking. 3 princípios, que é empatia, colaboração, experimentação. Não é uma técnica, mas um conjunto de ação que protejam criatividade e solução de problemas. Então, o que é design? Primeiramente, o que é design? A gente falou pensamento, mas o que é design? O que a gente pode definir como design? Essa é nossa primeira perspectiva. O que é design, meus queridos? Design não é estética, ok? Primeira coisa que nós temos que lembrar, design, quando a gente trabalha o design thinking, não é estética. Não é estética.
não é um evento. Não é um evento. Design não é um produto. Professor, eu pensei que o design era um produto. Um produto em si não é um produto. Design não é uma experiência. Design não é um Photoshop. Design, gente, é o quê? O que seria? O que seria design? O que seria ser design? É um conceito bem amplo. Remete à ideia de solução. Pode ir desde a estética de produtos tangíveis, palpáveis, como o formato de uma garrafa PET de refrigerante, cola ou a estrutura de uma armação de óculos, passando por solucionar coisas abstratas de campo de comunicação. Presta atenção. Presta atenção. Design não é experiência, design não é um produto, design é um projeto. Um projeto. Design, ele remete à solução. Quando eu coloco aí o produto, ele já passou por um design. Quando eu coloco esse óculos nesse formato, essa garrafa nesse formato, ele passou por um processo. Ou seja, todo o processo de um projeto para formar a solução deste produto. Deu para entender, meus amados alunos? Então, design é um processo que chegou, é um projeto que chegou a esse formato, a um produto ou um serviço. O que nós temos que entender de design é a solução. A solução. Então, design, hoje, quando falamos a palavra design, podemos estar mencionando ao profissional que propõe soluções, como design gráfico, design de interiores, design de materiais. Mas também a solução encontrada para uma equipe desses profissionais, quando adquirimos design de uma casa ou prédio. Então, é uma ideia, é uma solução. É uma solução. Então, meus queridos alunos, camada do design ele envolve design de símbolos, normalmente propõe soluções visuais de campo, da comunicação escrita, fontes, tamanhos, cores, muito trabalho para o design gráfico nas redes sociais. Design industrial propõe soluções em escala industrial como a estrutura de um carro, que pode conferir leveza, conforto, segurança. Vou desenhar um carro onde esse carro vai trazer uma solução de um determinado problema que pode ter acontecido no passado. E eu, como design, vou tentar descobrir esse problema para trazer uma solução. Vocês estão conseguindo compreender? Aí, ou seja, é um projeto, onde passa por um projeto, um processo, que vai se transformar num produto ou serviço. Design de interações, professor, envolve projetar os processos envolvidos, como as pessoas agem, criando transações e atividades. Foco na experiência e não no objeto. Envolve projetar processos envolvidos a como as pessoas agem. Foco na experiência. Um exemplo. Banco digital. É um design de interações. Bancos digitais foi um projeto que se transformou em um produto, ou seja, serviço. Por quê? Porque existia um problema de burocracia. Existe um problema de burocracia. Hoje, nós temos coisas totalmente diferentes. Então, design, gente, design de sistema, esta é a última camada que foca em sistemas humanos,
na integração de informações, objetos, interações e também em ambientes sociais, profissionais e acadêmicos. Então, gente, design, observe o que move o design é a solução de algum problema. Tá vendo? Ó? Essa palavra, vamos grifar aqui, ó. Essa é a palavra-chave, solução de algum problema. Essa é a palavra-chave. É a palavra-chave, professor? Exatamente. Não tem erro. Veja essa foto num contexto histórico. Primeiro, a roda veio desta maneira. Depois ela foi evoluindo. Foi evoluindo. A roda foi evoluindo. E hoje nós temos aí tecnologias. E ela vai evoluindo mais ainda, gente. Qual era o problema? Dava muito problema. Essas rodas. Então, o design é a solução que vai além dos parâmetros que já conhecemos. Por isso a importância da criatividade. Não tem a lata de sardinha, gente? A lata de sardinha. Antigamente era ruim de abrir a lata de sardinha. Então, abria a lata de sardinha. Ah, professor, vamos abrir a lata de sardinha. Antigamente era a maior dificuldade para abrir. É uma das maiores dificuldades de abrir era a lata de sardinha. E hoje, meus queridos alunos, nós temos umas questões bem bacanas, uma questão tão bacana que você senta e procura a solução. Por exemplo, teve aquele abridor fácil da sardinha. Abridor fácil da sardinha. Show de bola, meus queridos. Show de bola. Então, meus amados alunos, estou mostrando para vocês a importância de a gente sentar e construir, projetar. É assim que surgem as grandes ideias. É assim que surgem as grandes ideias. Ah, professor, quer dizer que surgem as grandes ideias através de uma equipe que desenvolve uma ferramenta chamada de Design Thinking. Exatamente. Exatamente, meus amados alunos. É muito, hiper, mega importante a gente saber construir essas questões de soluções de problema. Ok? Então, meus amados alunos, pense da seguinte forma: a grande maioria dos produtos que hoje nós temos foram criados pelo homem em algum momento. Criaram a partir de um problema. Criaram a partir de um problema. Os produtos vão evoluindo com o tempo. Ele passa por uma evolução, um melhoramento, como eu falei da sardinha. Antigamente, as latas, nós tínhamos que ter um abridor. Hoje tem um abridor fácil. Leite, eles construíram tampas para ficar mais fácil. Então, meus queridos, design é um processo. Design é um processo que vai virar um projeto. Que vira um projeto. Tá vendo? Que vira um projeto. Design é um processo que vira um projeto. Conseguiram compreender ou não, meus amados? Design é um projeto, um processo que vira um projeto. Primeira coisa que nós temos que entender
É definir o que a gente quer. Focar no problema. Definir o problema. Definir. Focar, idealizar, prototipar, testar, interar. O colaborador tem que aceitar, meus queridos. Ó, tem que aceitar. Eu tenho que desenvolver um projeto. Eu tenho que desenvolver um projeto que entenda, que eu me coloque no lugar do outro. Nossa, um exemplo do banco digital. Tinha um certo vez, o dono de muito dinheiro, ele tinha muito dinheiro, esse cara. Ele estava com a ideia de colocar um banco digital. Foi o primeiro banco digital. Ele estava com a ideia. Primeira fintech, a gente coloca assim. Primeira fintech no Brasil. Ele estava com a ideia de colocar uma fintech. Aí o que acontece, meus alunos? As primeiras contas digitais do mercado financeiro do Brasil foram o Banco Original, Neon e o Inter. As duas instituições pertencem a grandes grupos econômicos, como o Banco Votorantim e o Banco I nasceu no mundo físico. Então, o banco digital, meus queridos, surgiram com resultado com o Banco Original e o Banco Inter. Só quem disparou mesmo em relação ao banco digital aqui foi o Nubank. Foi o Nubank. A Nubank veio com a ideia de acabar com a burocracia. A burocracia, meus amados. A burocracia. Então, ele foi pedir um empréstimo no banco. Ele tinha uma ideia. Ele queria investir. Chegou lá 10 horas da manhã, saiu 4 horas da tarde para falar com o gerente. Para poder solucionar um problema. Ele viu como ele estava apressado, ao sair a porta do banco travou com ele dentro. E ele ficou com aquilo ele pensando, cara, eu vou construir um projeto que possa acabar com todo esse problema de burocracia. Aí foi assim que nasceu o Nubank. Nos maiores bancos digitais atuais. Foi o primeiro. Então, gente, ele tinha um problema. Ele tinha um problema e ele precisava de uma solução. Ele começou a definir, focar, idealizar. Idealizar. Então, gente, a Nubank é uma empresa, é uma startup brasileira. Ela foi pioneira no segmento de serviços financeiros. Ela atua como operadora de cartão de crédito e fintech com operações no Brasil. Ela é sediada em São Paulo e foi fundada exatamente 6 de maio de 2013 por David Velez e Cristina Junqueira. Então, meus queridos, hoje, segundo o levantamento que eu fiz, ele tem, só no Brasil, 52,4 milhões de clientes. No México, ele tem 1,4 milhões. Na Colômbia, ele tem 114 mil. É uma empresa de capital aberto. Então, ele tem uma confiabilidade grande, certo? Então, a Nubank, gente, ela conseguiu reduzir o seu prejuízo em milhões no primeiro trimestre deste ano. Mas o resultado pior foi no segundo semestre. Foi 17 milhões. Só que ele consegue, a Nubank, ela consegue atingir as necessidades. Porque ela prototipou, testou, inteirou. Ela conseguiu cair no gosto das pessoas, na empatia das pessoas. A Nubank.
Então, estou mostrando para vocês, meus amados alunos, que o design é um processo, não é um produto, não é um evento, não é uma experiência, não é um design em si, uma foto ou um Photoshop. Eu quero que vocês consigam compreender, entender o que é um design. Eu separei o design do think. Aí agora nós vamos juntar as palavras, design, think. A gente vai juntar essas palavras para a gente entender quais são as etapas. Então, professor, vamos definir. O senhor falou que é um design. Design é um processo, ou seja, é um projeto que tem vários processos. E o que é design? Segundo Tim Brown. Tim Brown, o que é? Design thinker é o equilíbrio entre o negócio e a arte, estrutura e caos, intuição e lógica, conceito e execução, ludicidade e formalidade, controle, empoderamento. Conceito extraído do livro Design Thinking como estratégia de inovação de Idris Mott. Design Thinking é o equilíbrio entre o negócio e a arte. Estrutura e caos, intuição e lógica, conceito e execução, algo lúdico, algo palpável, formal. Eu tenho uma ideia e coloco a ideia fora do papel. Então, design, meus queridos, na prática, é uma abordagem centrada no ser humano, que acelera a inovação e solução dos problemas. Gente, foquem nisso aqui. Isso aqui é o resumo da aula. Se você... Isso aqui resume toda a aula. Toda a aula, meus queridos. Como o meu querido Marciano, grande professor Marciano, ele fala, a aula, meus queridos. Aqui, nós conseguimos fazer o resumo do resumo. Na prática, design é uma abordagem centrada no ser humano. Ela acelera a inovação, a aula e solução dos problemas. Conseguiram compreender e entender o que seria o design thinking? Então, por exemplo, não tem essa garrafinha que bota álcool? Aquela forma de colocar a questão de colocar álcool nas mãos, de colocar... Isso ali foi uma solução. Que as empresas tiveram que utilizar o design thinking. Gente, vamos utilizar o álcool gel. Álcool gel é o transformar o líquido em gel. É uma solução. Foi centrado em quê? No ser humano. O risco que poderia trazer de derramar o álcool, ficar mais inflamável, crianças, se confundir com água, algo do tipo. Então, aqui eu estou mostrando, meus amados alunos, existem vários e vários. As TVs era pesada. 10 anos atrás, uma TV era pesada, gente. 20 anos atrás, TV tubo. Pesada, pesada. Ninguém conseguia nem... Tinha que ser 2, 3 pessoas. Casa de minha mãe ainda tem uma. Tem uma. Eu não consigo levantar de mãe, que é uma TV tubo. Boa, boa, boa. Ainda nessa semana chegou um rapaz lá em casa querendo dar R$300 na TV. Eu digo, menina, ainda vale isso tudo. Perguntei, vale isso tudo? Não, porque eu queria uma TVzinha dessa aí. Pra botar lá no meu sítio. Eu, por quê? Não, porque ladrão aí nenhum rouba. Porque ele não tem como botar na cabeça um negócio desse aí. Ah, bacana. Colocar no sítio. Porque o bicho é tão pesado que nem ladrão quer. Aí você tem ideia, meus amados alunos. Conseguiram compreender, entender, na prática, o que seria design thinking? Então, meus queridos, os pilares do design thinking têm a ver com foco no ser humano. Opa, peraí, professor. Ser humano. Isso. O ser humano. O foco é este. O ser humano.
O foco é nele, ó. Ser humano. Só que eu preciso entender as reais necessidades deste cliente. Estudando o seu persona. Eu preciso construir um persona desse ser humano. Persona. Eu preciso entender esse ser humano através do persona dele. Que são características. Todos nós aqui temos um persona. Temos um avatar. Um avatar, um persona self. São características comuns. Por exemplo, a Nina, ela tem uma personalidade forte. Assim, assado. Então, o computador ele consegue descrever, através dos algoritmos, todo o comportamento da Nina e da Sandra, através das redes sociais. Porque a Nina, durante o dia, e a Sandra, durante o dia, elas mexem nas redes sociais. Fazem ligações, conversam entre amigas, e o computadorzinho está escutando. Que computador, professor? O celular. Se seus dados móveis estão ligados, o próprio celular consegue identificar através de palavras-chave. Se a Sandra estiver conversando sobre cabelo, religião, política, qualquer coisa, shampoo, maquiagem, uma hora ou outra está sendo construído o teu persona. E esse persona que está sendo construído, ele tem características comuns. E essas características é construído um persona onde as empresas vão pegar essas principais características e desenvolver um produto ou serviço, ou oferecer um serviço no qual você necessita. Na qual você necessita. Por isso que eu tenho que ter empatia. Eu tenho que ter colaboração, entender o cliente, trazer uma experiência ímpar. Esses são os pilares do Design Thinking. Então, gente, o computador lhe conhece mais do que você conhece ele. Então, o Design Thinking é apropriado se o problema é centrado no ser humano. Profundo conhecimento das pessoas, usuários, ó. Eu estou estudando os usuários envolvidos. Métodos analíticos lineares podem ser melhores se o problema é centrado no ser humano. Está vendo esses métodos? Métodos aqui que eu acabei de descrever? Métodos analíticos. Como é que eu faço esses métodos analíticos lineares? Através dos algoritmos matemáticos que são utilizados dentro das redes sociais. Como assim, professor? Gente, hoje é muito mais fácil construir o teu persona self do que uns 10, 20 anos atrás, porque as redes sociais, elas nos ajudam a fazer um processo analítico linear para descobrir qual o problema desse ser humano. Tem poucos humanos envolvidos no problema ou na solução. Design Thinking é apropriado se com clareza você atende o problema. Nós precisamos explorar e gerar acordos. Explorar possibilidades. Métodos analíticos lineares podem ser melhores se com que clareza você entende o problema. Com que clareza? Nós conhecemos bem o problema? Temos certeza da melhor solução? Quais as soluções? Qual é o nível de incerteza? Tem muitas questões desconhecidas? As informações passadas são poucas úteis ou úteis? O passado é um grande preditor do futuro ou não? Quais os dados que estão sendo disponíveis? Os dados, existe muito pouca informação existente para avaliar ou existe muitas fontes de informações? Então, meus queridos, se faz necessário utilizar o Big Data, as informações,
Todas as informações possíveis. Todas as informações possíveis. Então, o design thinking é a primeira coisa que você tem que fazer. Pense visualmente na solução daquele problema. Lembra? Sejam palpáveis. Sejam palpáveis. Coloque o problema de maneira lúdica. Tenha ideia. Tem ideia. Vamos pensar no problema aí e vamos pensar numa solução. Vocês estão conseguindo me compreender? Pensar numa solução. De uma maneira, por exemplo, carro. 30 anos atrás, os carros que eram produzidos aqui no Brasil e no mundo, ele não ajustava o banco e nem a direção. Hoje, a maioria dos carros, para quem é baixinho como eu, ele ajusta o banco e ajusta a direção. O meu carro, para tu ver, meu carro é popular, um Ford Ka. Ele ajusta a direção e o banco. Ele ajusta. Para você ter ideia. Por quê? Porque isso é pensar de maneira lúdica. Pense visualmente. Cara, eu vou comprar um carro. As pessoas estão comprando muito carro. Comprar carro e as pessoas querem mais conforto. Querem conforto. Ajustar o banco. Antigamente, para você ajustar o vidro, os retrovisores do carro, você tinha que botar o dedinho para fora. Tá, ou dentro do carro mesmo você tinha que ajustar. Hoje é automático. Você pode ajustar. Pode ajustar o vidro do teu carro. Entendeu? Outro exemplo. Antigamente, 10 anos atrás, nós para acordarmos precisava de um despertador. Aí tu comprava um despertador. Interessante é isso. De comprar. Hoje, tudo através de um celular. Tem despertador, tem agenda, tem tudo, meus amados. Para você ter ideia, tem tudo. Tudo. Para você ter ideia. Hoje, um celular ele tem tudo. Por quê? Design thinking. Pensei visualmente de que maneira eu posso trazer uma solução para aquele ser humano. Ser humano. Deu para entender, meus amados alunos, de que forma nós estamos aqui para poder entender, compreender. Entender e compreender o que é um design thinking. De toda qualquer tranquilidade. É o entendimento, meus queridos e amados alunos. É esse entendimento que eu quero que vocês façam para que vocês não errem. Vocês não errem na hora de colocar isso em prática. Vocês não poderão errar na hora de colocar isso em prática. Ah, professor, vou colocar em prática. Isso. Você não pode errar na hora de colocar isso em prática. Tranquilo? Tranquilo? Há alguma dúvida? De que forma a gente pode entender, compreender? Dúvidas? Então, tranquilo? Então vamos lá, focar. Isso é o primeiro passo. Pensar visualmente, de maneira palpável. Focar em quem, professor? No usuário. Olha, vocês imaginam aí. Focar no usuário.
Vocês imaginam uma sala dessa de leitura para criança? Muito mais divertido. Muito mais lúdico. Criança se sente muito mais à vontade numa sala de leitura como esta. Não é verdade? Solução. Foco no usuário. Essa é a primeira parte, foco no usuário. Agora, cuidado. Cuidado. Se você focar em opções e possibilidades, precisa focar. Agora você tem que tomar cuidado numa coisa. Não depositar todos os ovos numa cesta. Observe esta imagem. Qual foi o erro? Na hora de organizar para chamar a atenção do cliente, qual foi o erro? Quem acertar, eu vou mandar uma nota de R$350, uma nota. De R$350 agora. Para você, uma nota. Ou também posso mandar uma caixa de bombom sem bombom. Ok? Qual foi o erro? Olha só. A pessoa tem que focar em opções e possibilidades para chamar a atenção do cliente, centralizar no cliente. Fazer com que o cliente compre o produto ou serviço. Eu tenho que focar a maneira de organizar. A organização, gente. Colocar muitos produtos. Ele variou tanto o tipo de produto, a variação do tipo de bebida, gente, é tão grande, que deixa o cliente sem opção. Possibilidade demais. É tipo, por exemplo, eu sou uma empresa de cerveja e coloco para o cliente 35 tipos de cerveja, sendo da mesma fábrica. 35 tipos. Aí você diversifica demais a sua produção, se torna mais cara a sua produção. Você repassa esses custos operacionais para o preço final do produto. O cliente fica insatisfeito, que tem opções demais, muita opção. A gente tem que focar qual o melhor. Tem uma empresa que está fazendo muito isso. De cerveja. E ela está ganhando mercado. Ela está ganhando mercado. Outras não. Então, meus queridos, nós temos que pensar nessas questões. Por exemplo, estava falando aí dos tipos, né, de cerveja. Quais os tipos de cerveja da Heineken? A Heineken, gente, que é a cerveja da Heineken no Brasil, quais são os portfólios dela? Ela tem a Heineken, tem a Sol, Kaiser, Bavária, Amstel, Kirin, Skin, No Grau, Devassa, Biden, Eisenbahn, né? E Glacial. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos. Ele focou em opções e possibilidades, em 12 tipos. Ele focou em 2 tipos. Só que as garrafas, ela foi classificada em puro malte e premium. Ela foi classificada desta maneira. Toda essa cerveja, eu estou colocando aqui para a gente poder compreender o que é focar em opções e possibilidades. E são um monte de cerveja. Vocês viram aí, né? O portfólio é grande. Isso foi 12, né? E a Ambev, professor? A Ambev não fica para trás. Os produtos da Ambev são muitos. Toda a cerveja da Ambev, gente, é bastante. Pesquisar aqui para vocês terem ideia.
Para a gente poder, quando a gente vai construir o design thinking, a gente pode melhorar a cerveja que já tem. Nós temos a original, a Brahma Extra, Skol, Antártica Pilsner, Antártica Sub-Zero, Serra Malte, Budweiser, como é Budweiser, né? São essas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Nós temos 8. Hoje nós temos 8 tipos. 8 tipos. Ah, nós temos a 9, que é a Corona. Corona. 9. Certo? Deixa eu ver. Nós temos essa. Depois eu vou listar para vocês. Certo? Fora as outras marcas que ela vende. Refrigerante, isotônica, energético, água, chá. Mas é o que estou falando que ela fabrica. Certo? Que ela fabrica. Então, meus amados alunos, a gente tem que construir portfólio fortes, com várias possibilidades, para atrair o cliente, focar no cliente. Mas a gente tem que tomar cuidado nisso, não colocar todos os ovos numa cesta só. Porque você pode perder mercado. Você pode perder dinheiro. Você pode perder cliente. Co-criação, tem que colaborar. Interagir com o cliente. Você tem que colaborar. Interagir com o cliente. Tem que interagir com o cliente. Engajamento e proatividade. Tem que enganjar, fazer e dizer, olha, é o seguinte, a possibilidade é essa. Proatividade é achar alternativas daquele produto ou serviço, fazer com que aquele produto ou serviço ele atinja os resultados. Conseguiram compreender, entender? Aí, meus queridos, transcender as barreiras interdisciplinares. Envolver várias outras matérias, vários outros setores. É interdisciplinar. Quebrar barreiras, quebrar paradigmas na hora de construir um projeto. E esse projeto tem que trazer solução. Solução, meus queridos alunos. Conseguiram compreender? Solução. Ah, professor, tranquilo demais. Consegui compreender, entender da melhor forma possível. Sim. Então, meus queridos, deu para entender? Ou não? Então, meus queridos alunos, nós temos que colocar isso em prática. Colocar essas ideias em prática. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, nós estamos colocando para vocês uma ferramenta
que vocês não poderão jamais ficar. Essa ferramenta, ficar sem ela. Tranquilo? Tranquilo? Ou não? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? De que forma possamos transcender as barreiras? Então eu tenho que ter o quê? Uma mente preparada. Expande conhecimento para além da zona de conforto. Conhece outras pessoas, troca ideias. Aprende a partir de suas falhas. Examine os outros casos, problemas. Procure conexões entre as diferentes ideias. Entende o contexto dos problemas e oportunidades. Enquanto tem uns chorando, tem outros vendendo lenço. Enquanto tem uns chorando, tem gente vendendo lenço. Deu para entender? Então vejam bem. Tranquilo? Então, meus queridos e amados, estou mostrando para que vocês possam colocar as ideias, pensar. Não tem aquela ideia absurda? Tem aquela ideia absurda? Pois é. Pode ser a melhor solução para aquele problema. Pode ser a melhor solução para aquele problema. Certo? Então, meus queridos, às vezes você pode até pensar: ah, essa ideia não dá certo. Não pode descartar. Então, meus amados alunos, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem simplória, possamos entender este assunto. Certo? Deu para entender? Compreender? Então expanda os zonas, tem que sair da zona de conforto, tem que ter essas ideias. Pessoal, como é que eu tenho ideias? Procure gente de todas as áreas. Examine casos que deu certo, que não deu certo. Tenham a mente preparada, meus amados alunos. Tenham a mente preparada. Temos que colocar em prática essas ideias. Trocar ideia. E aí, cara, principalmente com quem? Com o cliente. O cliente às vezes dá, olha, eu acharia legal se vocês fizessem uma tapioca de carne de bode. Bode? É, carneiro. Carneiro desfiado, bode, não sei. Oh, como assim? Ah, fazer um sanduíche de peito de peru. Sanduíche de peito de peru. É, não tem. Só tem de gado, de frango. Faz de peru. Ah, blá, 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 blá. Faça de peru. Tem que procurar conexões. Há diferentes ideias, gente. Procure conexões em diferentes ideias. Procure essas conexões em diferentes ideias. Assim você vai conseguir compreender, entender
essa parte. Tenha empatia. Principal, empatia. Entenda o outro. Segundo Daniel Goleman, que trabalhou, um grande psicólogo da área, ele fala que existe três tipos de empatia: a compassiva, a emotiva e a cognitiva. A empatia emocional é aquela quando eu sinto a dor do outro. A empatia compassiva é aquela onde eu digo, tenho emoção, porém ajo. Entendo, vou, fazer alguma coisa. Por exemplo, a sua amiga te liga. Ô, amiga, tô tão ruim. Ô, mulher, o que tu tem? Ah, levei um chifre. Levou um chifre. Foi, eu levei um chifre. Ô, mulher, de quem? Não, o meu namorado. Me chifrou. Ô, amiga, sinto muito. Fica com Deus, beijo. Isso é empatia emocional. Ele sentiu a dor do outro, mas não fez nada. Agora eu saio da minha casa, vou até na casa da minha amiga e digo, ô, minha amiga, estou aqui para lhe ajudar da melhor forma possível. Te ajudar a entender essa sua dor. Isso é compassiva. A cognitiva é quando eu me coloco no lugar do outro e minha vida está na mão dos outros. Por exemplo, o médico. O médico está fazendo a cirurgia. Ele se coloca ali no lugar do paciente. Ele dá tudo de si para que aquele paciente possa sobreviver da melhor forma possível. Então, vocês conseguiram compreender, entender qual a importância da empatia? Existem três tipos, segundo Daniel Goleman. A emocional. Quem consegue sentir mais a emocional são as mães. As mães conseguem ter uma empatia mais emocional, gente. Ela consegue sentir exatamente a dor do filho. É impressionante. Cientificamente já foi comprovado. A mãe, ela consegue, se ela vê o filho sofrendo, parece que ela sofre o dobro do dobro. Mãe, gente, estou falando mãe. Ela mesmo que ela sente a mesma dor. Principalmente quando o filho é pequenininho, tem meses, aquela criança está chorando, desesperada de alguma dorzinha. E a mãe começa também a se desesperar com aquela dorzinha e fica ali, ó, botando o menino no braço. Ô, meu filho, ela fica ali sentindo a mesma dor, aquela angústia. Isso é empatia emocional, segundo Daniel Goleman. Emocional. Nós temos a empatia compassiva. Eu vejo alguém na cadeira de roda querendo dar uma volta. Ele está na porta, um amigo meu está ali na porta, na cadeira de roda. Poxa, eu queria tanto ir ver o mar, banhar de mar. Ah, pois vamos, meu amigo, bota ele no carro. Vai para o Rio, vai lá para Parnaíba. E toma um banho, leva ele com os amigos, para ele poder sentir o mar. Isso é empatia compassiva. Então, quando você for construir um projeto, você tem que poder sentir a mesma dor do outro cliente. Porque você vai construir um produto ou serviço não para si, mas para essa pessoa ter uma boa experiência. Conseguiram compreender, entender que eu estou querendo chegar aqui com vocês? Então, meus amados alunos, é de suma, hiper, mega importância vocês conseguirem colocar esses fatores na cabecinha de vocês, para que vocês possam compreender os fatores importantes do que é empatia. Muitas de nós conhecemos, mas não praticamos. Ou fica só no papel. Para tirar a ideia do papel, você precisa agir. Entender, compreender, interar, prototipar, e nós vamos ver tudo isso. As fases do Design Thinking, segundo Tim Brown. Todas as fases do Design Thinking, segundo Tim Brown. A gente vai
colocar. Eu vou até colocar sugestões de livros para vocês, meus amados. Para vocês procurarem se aprofundar mais nesse assunto. Tudo tem a ver com inovação, tecnologia. Design thinking tem a ver com isso. Entender, compreender todos o ser humano possível. Ok? Tem um livro de Simon Sinek. Simon Sinek, comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Leia esse livro. Tá, meus queridos alunos? Que vocês vão amar esse livro. Então, meus queridos, não saiam daí. A gente volta já já com muito mais assunto. Até já!